engrandecemos sempre o Teu nome, Senhor amado, nesta manhã. Pedimos, ó Pai amado, que venha derramando sobre as nossas vidas da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça. Que seja mudado, Senhor amado, a nossa história, Pai, para que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, neste momento, a cada coração, Pai, a cada vida, Senhor amado, que pode estar aqui nesta manhã, Pai. Tu és o Deus que muda a nossa história, Pai. Tu és o Deus que nos liberta, Tu és o Deus que nos transforma, Tu és o Deus que é magnífico, maravilhoso. Tu és o Deus que nos cura, Senhor amado, não somente por fora, não somente a nossa pele, mas no nosso interior, Pai. Tu é o que precisa de cura, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Senhor amado, que nesta manhã, Senhor, o Teu mover seja manifesto sobre cada vida, sobre este lugar, sobre cada vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás, aqueles que estiverem, Senhor, morando acima deste local, Pai. Senhor amado, cobre este bairro com Teu sangue, alcança esta cidade com Teu poder, Pai, este estado, esta nação, Pai amado, estende a Tua bandeira, que é o amor sobre esta nação, Senhor amado, como diz a Tua palavra, Senhor amado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas não de todos, Pai amado. Ainda existem uns 7.000 que estão de joelhos dobrados, ó Pai amado, buscando a Tua face, Pai amado, e esperando, e na esperança, e na expectativa de ver algo mudado, de ver algo diferente. Pai amado, como os nossos olhos da fé, Senhor, projetam à nossa frente, não é aquilo que nós estamos vendo, mas é aquilo que o Senhor tem projetado em nossos corações, Pai, aquilo que nós vamos ver de diferente, e o Teu nome sobre nós será glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor, amém. Todos podem se assentar. Louva a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesta manhã. Amém? A vida é Tatiane, né? Tatiane? Seja bem-vinda, filha, no nosso meio. Nós cremos num Deus que pode mudar toda a nossa história. Toda. E o que é bom do Senhor é que Ele não olha para aquilo que nós estamos mostrando superficialmente, aquilo que está por fora. Ele olha sempre aquilo que está por dentro. E o nome dele sobre nós sempre será glorificado. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. A partir do verso 5. Eu queria compartilhar com você, já que nós estamos nessa... Na minha época, é Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Nos abençoa, Pai querido, nesta manhã. Eu estou procurando aqui na minha mente as palavras que a gente usava antigamente. Não sei quando você ia na escola e tinha um amigo que estava com um pedaço de lanche, com um lanche. Como é que você pedia? Na minha época era dar um teco aí. Não é isso? Dificilmente a gente falava dar um pedaço. Tinha um teco, libera aí um pedacinho, né? Uma coisa assim. Eu não sei como é que era na sua época. Como é que foi no tempo passado na sua vida? Também não sei como tem sido na vida dos meninos agora, né? Quando você vê alguém ali comendo alguma coisa, querendo um pedaço. Hoje em dia no olhar já se resolve muita coisa, né? Mas depois que veio a internet, a gente fala de compartilhar, né? Vou compartilhar com você algo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Compartilhar um pedaço da Bíblia, do que está escrito dentro da palavra de Deus para os nossos corações, trazer para os dias de hoje aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, fazer com que Deus faça algo novo no nosso meio, na nossa família, no nosso ser.
sempre observando uma referência, sempre tendo Jesus como referência para todos nós, amém? Eu quero ler junto com você, se você puder, não somente acompanhar, mas ler junto comigo, do verso 5 até o verso 13, amém? Não achou? Achou? Não? Oh, meu Deus. Então vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Então todo mundo achou. Amém. Então vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Repita comigo: violentamente atormentado. Amém. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Eu já comentei várias vezes aqui na igreja sobre o irmão mais velho. Quem aqui tem irmão mais velho? Eu já falei várias vezes sobre o irmão mais velho, mas hoje eu quero trazer uma figura diferente disso. Uma vez eu assisti um filme, no intervalo sempre apareciam umas figurinhas, querendo mostrar um desenho, alguma coisa, e mostra ali o personagem de um homem com uma cinta na mão, se dirigindo a uma criança que segurava um ursinho. De repente, quando aquele homem se levanta e levanta a cinta para bater naquela criança, aquele ursinho toma forma e ele cresce, e ele fica maior que a criança, maior que o homem, e ele vai contra aquela atitude daquele homem e defende a criança. O que eu quero dizer com isso? Que na nossa vida, apesar de tudo aquilo que a gente vive, uma hora sempre vai chegar alguém que é maior do que eu e você, para nos defender e nos tirar daquela condição em que nós nos encontramos. Sempre vai chegar alguém que é maior para fazer algo esplêndido sobre as nossas vidas. Sempre vai chegar alguém com mais força, com mais poder do que nós, para realizar aquilo que nós não temos condições de realizar. Embora nós mesmos muitas vezes tomamos o caminho de seguirmos esse caminho, nós seguimos conscientes daquilo que nós queremos. Jesus, ele para lá na frente e ele diz assim: até aqui você veio, daqui para frente sou eu e você. Amém? Assim foi na vida desse centurião. Eu comecei a meditar nessa palavra, a pensar nessa palavra e ver dois aspectos de dois centuriões diferentes. O primeiro, aquele que conduziu a condenação de Jesus. Aquele centurião que era responsável por 100 soldados, que foi responsável pela crucificação, ele foi responsabilizado pelo chicote, ele foi responsável por todo o sofrimento anterior até a cruz. Esse centurião foi responsável por tudo isso. Então era por ordem dele que passava as palavras para: faça isso, faça aquilo, agora deita ele, crucifica, bata o prego, coloque dessa forma, faça isso. E aqueles homens, aqueles soldados, eles cumpriam ordens, e a ordem era castigar. E eles castigaram a Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça,
A Bíblia diz que eles pegaram uma cana e bateram com essa cana na cabeça para fixar aquela coroa de espinhos. E era tudo isso. Então quer dizer que os soldados, eles não faziam somente aquilo que o centurião ordenava, mas eles faziam um pouco além daquilo que estava ao seu alcance para fazer. Ou seja, apesar da circunstância de ser 3, 4, 5 soldados contra uma pessoa, uma nação de Israel contra uma pessoa, então apesar de tudo isso, aquelas pessoas ainda tinham vontade de fazer algo mais. E esse algo mais era contra Jesus. Se ele estava caído, você observa ele carregando a cruz, a Bíblia diz que ele chegou a dobrar os seus joelhos, de cansaço e de dor. Mas quando ele caía, para impulsionar ele a continuar, os soldados vinham com o chicote e continuavam batendo nele. Ou seja, aquele sofrimento já não era o suficiente. Para aqueles homens que castigaram Jesus, era pouco aquilo que eles estavam fazendo, então eles tinham que fazer algo mais, mostrar serviço, fazer algo com muito mais raiva. E você vê nos dias de hoje a ira das pessoas quando se fala de Jesus, hoje quando se fala de Israel. Então a luta é contra Israel e contra a igreja. Então você veja o ódio que as pessoas alimentam, e que se acontecer alguma coisa, se você tropeçar e cair, vai vir alguém atrás de você dando risada, porque você tropeçou e caiu só porque você é crente. Então são situações assim que eu observo na vida do centurião, que foi responsável pela condenação de Jesus, que ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para fazer. Como romano, como líder, como responsável pelos soldados, ele cumpriu as suas ordens, ele fez aquilo que ele deveria ter feito. Levou Jesus até a morte. Mas uma frase ficou gravada em nossos corações. Foi a frase desse centurião, quando ele disse assim, olha, olhando para Jesus, quando Jesus entrega o seu espírito, e ele diz, Pai, está consumado. Quando os céus ficam negros, quando a tempestade, quando o vento começa a bater, ele observa e ele diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Apesar de tudo aquilo que ele viveu e tudo aquilo que ele vivenciou e por tudo aquilo que ele foi responsável, no final ele teve que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Amém? No final da nossa vida você vai ter que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é a sua única salvação e a sua única esperança. No final das nossas vidas, nós vamos reconhecer isso, que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus liberta. Nós vamos viver isso. Então, em contrapartida, nós vemos um centurião se aproximando de Jesus, não porque ele admirava Jesus, mas porque ele soube do que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava trazendo por onde ele passava. Se existia um cego, esse cego passava a enxergar. Se existia um paralítico, esse paralítico passava a andar. Se existia alguém com enfermidade, passava a ser curado. Então essas notícias correm. E esse centurião especificamente, ele, apesar de ter a mesma liderança do outro centurião da condenação, ele fez amizades com o povo judeu. O povo judeu fez amizades com ele. É como nós fazemos nos dias de hoje. Pessoas bravas, pessoas nervosas, você quer fazer amizade com elas, você quer ter paz com elas. Então aquele que te oprime, você quer ter paz com ele. Então assim era o povo judeu com o povo do Império Romano. Então o povo judeu, ele se aproximava dos romanos para ter amizade, para saber como era. E esse centurião fez amizade com o povo judeu. E o povo judeu dizia para ele o que Jesus estava fazendo, a respeito do que ele estava fazendo. Então esse homem toma uma decisão quando ele observa que o seu servo, ele está enfermo. Se está enfermo, significa que não está bem. E se ele não estava bem, significa que ele estava à morte. E esse centurião, apesar da sua posição, ele se importou com o seu servo. Ele se importou com aquele homem que estava acamado. Ele se importou com aquele homem que estava doente. Ele buscou uma solução.
Quantos de nós já não buscamos a solução no médico? Quantos de nós já não buscamos a solução no remédio? Agora, quantos de nós já não buscamos a solução em outras religiões? Quantos de nós já não buscamos força em outras situações? Quem aqui, eu não sei você, porque eu nasci no berço evangélico e depois eu não tive esse hábito, mas que passava na frente de uma igreja e fazia o sinal da cruz, porque entendia que aquele aspecto e aquela situação trazia para si uma proteção, trazia para si uma situação diferente. Quantos de nós já não fizemos isso? Então talvez esse centurião, ele dentro do seu lar, ele possa ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance para fazer. Mas a Bíblia nos diz que, chegado o momento, ele foi ter com Jesus. Eu quero dizer isso para você, que apesar de tudo aquilo que você vive, o que você viveu, vai chegar uma hora que você vai ter com Jesus. Vai chegar uma hora que você vai precisar deparar com Ele. Vai chegar um momento onde você vai precisar sentar com Ele e conversar. E Ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Por quê? Porque Ele tem a cura. Ele tem a cura para aquilo que aflige a sua alma. Ele tem a cura para aquilo que aflige o seu corpo. Se a doença é física, Ele pode trazer a cura. Se a doença é na alma, Ele pode trazer a cura também. Porque Ele é Deus. Eu ouvi recentemente alguém dizendo assim que o perdão sara feridas. E quando nós liberamos o perdão, saramos feridas. Quando nós liberamos pessoas para que elas vivam a vida delas e aquilo que nos atormenta seja tirado dos nossos corações. Eu poderia dizer para você assim: olha, esqueça o que passou. Mas hoje eu quero dizer para você assim: tudo que você passou vai servir de testemunho para o que vem pela frente. Porque algo novo vem pela frente. Algo grandioso vem pela frente. O Deus tremendo e poderoso está vindo aí para salvar e libertar a sua vida, para fazer algo diferente. E nós podemos interceder uns pelos outros. Nós podemos chamar a presença de Deus para que Ele venha manifestar o seu poder sobre nós. Dentro desses versículos, quando Jesus diz para o centurião: eu irei e lhe darei saúde, aquele homem, ele não olha para a qualidade de vida que ele vivia. Ele diz assim: Senhor, o Senhor não precisa se incomodar de ir na minha casa. Jesus, quando ele entrava na casa de pecadores, as pessoas diziam o que para ele? A respeito dele: entrou para se assentar com os pecadores. Se ele entra dentro da casa do centurião, as pessoas iriam dizer: ele sentou para se assentar junto com os romanos, ele está junto com eles. Ou seja, não tem meio termo. Para algumas pessoas não tem meio termo. Se você se sentar com alguém que gosta de você, a pessoa vai dizer assim: ela sentou com quem gosta. Se sentar com quem não gosta, vai dizer: ela sentou com quem não gosta. Ah, você fez isso, você fez aquilo outro. Então, para algumas pessoas não adianta, querido. Não adianta. O importante é uma decisão pessoal. A decisão, ela é sua. Eu quero, nessa manhã, devolver para você a sua vida. Porque se porventura, ao longo da sua vida, você viveu a sua vida motivada por aquilo que o passado fez em você, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode mudar daqui para frente. Porque você pode tomar decisões. As decisões são suas. Eu decido tomar essa água e eu decido não tomar essa água. Eu decido ir e eu decido vir. Quando esse centurião disse para Jesus sobre isso,
Ele disse que a decisão é minha. Eu vim até o Senhor e a expectativa minha é que com uma palavra, somente uma palavra sua, o meu servo seja curado. Eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Alguém aqui precisa que Jesus vá lá na sua casa, ou Ele pode daqui mesmo fazer um milagre dentro do seu lar? A palavra é essa: o milagre está acontecendo dentro da sua casa, enquanto você está aqui. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você estava louvando a Deus, o Senhor estava agindo dentro da sua casa. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. Quem crê nisso, diga amém. 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 Deus, Ele está fazendo algo dentro da sua casa enquanto você está aqui. Mas às vezes vai chegar lá, não é do jeito que você quer, mas é a forma, o final. A palavra de Deus no livro de Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os planos que tenho projetados para vós, um plano de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. O final é o que você deseja, mas o plano e o projeto é de Deus. Ele que estabelece todas as coisas. O caminho até chegar na sua bênção é Ele que vai traçar. Então a cura que vai vir sobre a sua família, ela começou, querido. Amém? Quem aqui quer ver toda a família na presença de Deus? Quem aqui quer ver todos os amigos na presença de Deus? Quem aqui quer ver os seus inimigos na presença de Deus? Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou repetir isso. Quem aqui já desejou a morte de alguém? As crianças, sabe de Jesus. As crianças já levam. Olha que coisa interessante, né? A palavra de Deus diz assim que preciosa é a morte. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus tem prazer na morte daquele que se converteu. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele seja salvo. Amém? Então, para que o nosso inimigo morra diante de Deus, ele precisa fazer o quê? Ser salvo. Então ele precisa aceitar Jesus, ele precisa viver a vida que você vive e creia no Deus que você crê. Porque Deus, ele não vai agir como nós agimos. Enquanto nós desejamos isso, Deus não tem prazer nisso. Mas Deus passa a ter prazer, segundo a tua palavra, quando ele se converte. Porque aí é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, se é precioso, ele aprecia isso, ou seja, ele vê uma carreira completa. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que interceder para que todos se convertam, inclusive os nossos inimigos, que eles tenham um encontro glorioso com Cristo, assim como nós tivemos, que ele se converta como nós nos convertemos, que ele muda de vida como nós mudamos. Amém? Esse homem, quando ele vai até Jesus, ele disse: eu não preciso ir lá, mas eu quero ouvir uma palavra tua. O Senhor disse para ele: agora mesmo o milagre já está acontecendo lá dentro da sua casa. E eu quero afirmar isso nessa manhã: agora mesmo o milagre está acontecendo dentro da sua casa. Neste momento o milagre está acontecendo. Tem algo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração nessa manhã, sobre o aspecto da nossa vida, sobre aquilo que nós vivemos e que nós carregamos, para que nós deixemos, como diz a Bíblia, deixemos todo embaraço e todo mal e toda malignidade que rodeia as nossas vidas, para a gente deixar todo esse embaraço, para a gente deixar toda essa vida para trás e seguirmos uma nova história, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós falamos do milagre que está acontecendo lá na nossa casa,
O milagre também está acontecendo dentro do seu coração. Porque nesta manhã você pode ter vindo à casa do Senhor com tristeza na alma, com preocupação na alma. Eu quero convidar você a colocar essa tristeza diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No altar do Senhor. Fala em palavras aquilo que você sente dentro do seu coração. Mas que você não carregue mais isso, essa dor, que você chama de dor insuportável. Eu não aguento mais conviver com essa situação. Entrega tudo na presença do Deus Todo-Poderoso, para que Ele venha cumprindo sobre você a tua boa palavra, para que Ele entre dentro do seu coração. Convida o Senhor a fazer parte da sua história, a dizer assim: Senhor, eu fiz tudo pela minha força, eu fiz tudo aquilo, Pai amado, que eu entendia que estava correto diante de Ti, e eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Hoje a minha condição é esta, e eu peço a Ti que a minha condição seja colocada diante da Tua presença. Pai amado, eu peço a Ti que o Senhor venha mudando a minha história, que o Senhor venha mudando a minha vida, porque um dia, Senhor amado, nós vamos nos ver lá na frente, como aquele jovem, Senhor amado, que anos atrás, eu estive orando por ele na porta da igreja, de repente, anos depois, ele me encontra, e ele diz: pastor, sou eu. Eu falei: quem é você, meu filho? Eu sou aquele que o Senhor deixou dormir na porta da igreja. A minha vida mudou, a minha história mudou. Eu voltei para a minha família, eu voltei para a minha casa, eu voltei para a minha esposa, eu voltei para os meus filhos, eu voltei para o meu lar. A minha história mudou. E ele era uma pessoa que vivia na rua. E depois de anos eu encontro ele com bolsa indo trabalhar. É assim que nós vemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer dentro de nós. Ele pode nos levantar, Ele pode nos colocar de pé, Ele pode colocar nos nossos lábios um novo cântico, Ele pode colocar um sorriso na nossa alma, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode fazer tantas coisas, Ele pode curar o seu corpo, Ele pode curar a sua vida, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar. A Bíblia diz que Ele faz da estéril alegre mãe de filhos, de alguém que não tinha alegria, porque no tempo passado não ter filhos significava muita tristeza e humilhação, mas fazia desta mulher estéril uma alegre mãe de filhos, ou seja, a alegria viria sobre aquela vida, sobre aquela família. Eu quero dizer que a alegria vai voltar sobre a sua casa, a alegria vai voltar sobre o seu coração. Você diz: eu não tenho direito mais de viver. Você tem todo o direito, porque o Senhor é que estabelece quem tem o direito e quem não tem o direito. Tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E Ele veio para salvar, para libertar, para transformar. Ninguém está isento de passar por situações. Nós observamos muitas vezes as vidas que estão tão bem financeiramente, mas tão bem financeiramente, e os filhos perdidos. Há famílias que os pais estão perdidos e os filhos estão bem encaminhados. Ninguém nessa terra está isento de qualquer luta, de qualquer adversidade. Todos nós podemos passar por dificuldades e adversidades, mas só com uma expectativa na nossa alma: o Senhor Jesus Cristo, Ele vive e Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para derramar sobre o seu coração o bálsamo de Gileade, a mudança de estrutura da nossa história. Amém? Mudança de estrutura. Uma vez eu falei aqui na igreja assim, que se você desejar algo, mesmo que seja impossível, Deus pode dar para você. Ele prepara condições para que alguém traga até você. E uma criança tinha feito a oração de ela queria um celular.
Quando ela chegou em casa, ela ganhou o celular. A Milene, ela não tinha celular, né? Ela, mãe, dá o celular para mim. Como lembra que o pastor falou que a gente tem que pedir para Deus dar condições? Quando foi ontem, conheci uma vizinha, né, da casa de cima, que eu passei vendendo em casa com aquele cheiro. Eu fui em cima, aí eu falei para ela, o senhor da minha filha tem um celular. Ela foi e deu o celular para a Milene. Aí eu peguei e falei assim, você tá vendo? Às vezes a gente que a gente menos espera, porque eu nem conhecia ela. Eu conheci ela ontem. Ela falou assim, toma, deu o celular, aí ela já pegou o chip, aí tá aí o celularzinho. Glória a Deus, tá vendo? Nós não temos condições, mas Deus tem condições de levantar pessoas que possam fazer isso. Amém? É o exemplo. E a gente olha assim e fala, não, mas Deus não, Ele continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Agora a gente observa assim, Senhor, por que a gente perde? A vida não é só de vitória. A gente sai derrotado também. Por que, por exemplo, meu pai em 2009, enfermo com câncer, foi levado ao hospital, enquanto a gente louvava na igreja, enquanto eu terminava o culto, meu pai falecia no hospital. Por que Jesus não curou meu pai? Se ele era um pregador do Evangelho. Porque aquele dia era o dia que o Senhor marcou um encontro com ele e falou, agora você vai subir para a glória. Então a gente pensa assim, não, essa foi uma derrota. Por que em 2010 nós perdemos um filho aos 23 anos de idade? Nós nos sentimos derrotados, destruídos. E por que aquela derrota, o que trouxe aquela derrota? O que trouxe aquela aflição da alma, aquele desespero? Trouxe mais força para a gente continuar vivendo. 13 anos se passaram, 14 anos se passaram, e nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela dor parecia insuportável, parecia difícil da gente conseguir vencer. Foi outubro de 21 que faleceu Miguel, de 20. Depois, fevereiro de 22, faleceu o Hélio. Depois, em agosto de 22, faleceu a outra minha sobrinha, Mariana. Fevereiro desse ano, dia 13 de fevereiro, minha sogra, a mãe da Nélia. Ou seja, são perdas que a gente vai perdendo. E a gente fala, Senhor, a impressão que dá é que a gente só está perdendo. A impressão nossa é que nós estamos perdendo, mas o céu está ganhando. Amém? O céu está ganhando. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele tem prazer na morte daqueles que são os seus santos. Ele tem prazer. Então o prazer de você estar junto. É como nós estamos aqui nessa manhã. Nós viemos aqui pelo prazer de estarmos junto do Pai. Amém? Qual é o prazer que você tem de estar na casa do seu pai? Da casa da sua mãe, qual é o prazer? Jesus, Ele tem o prazer de estar junto conosco. Ele tem vontade. O prazer dele é estar para o nosso meio, é realizar o desejo do nosso coração. Em contrapartida, como Ele disse para aquela mulher pega no ato do adultério, Ele diz, daqui para frente não faça mais isso, para que não suceda coisa pior. Então o Senhor vai te orientar. De hoje em diante você tem uma nova vida. Daqui para frente não faça mais isso, para que a coisa não fique pior. Para que a sua história não fique pior do que já está. Então não se alimente da derrota. Se alimente das bênçãos que o Senhor trouxe sobre a sua vida. Que você olha lá para trás, parece perda, mas olha as vitórias que você conseguiu através das perdas. Olha a força, olha quem é você hoje e olha quem era você lá atrás. Hoje você é mais vitoriosa, hoje você é mais vitorioso, hoje você é mais abençoado. Ah, pastor, mas eu continuo sem dinheiro, mas você continua vencendo todos os dias em nome de Jesus Cristo. Você continua vencendo. E o que foi? Eu tenho várias cicatrizes, tenho uma cicatriz na perna, que eu lembro lá de trás como que foi que aconteceu essa cicatriz. Mas eu lembro de olhar na cicatriz, porque ela não dói mais.
Amém? Deus tem curado as suas feridas, e as feridas se transformando em cicatrizes. Não significa que você vai esquecer, mas você sempre, quando você olhar para ela, você vai lembrar do que aconteceu, mas você não tem mais dor. Amém? E quando nós perdemos alguém e temos remorso, o remorso é aquilo que nós desejávamos ter feito e não fizemos. Esse é o pior dos sentimentos. Quando você perde alguém, você tem aquele sentido e sentimento de dever cumprido. É diferente quando você fala assim: não, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz. O problema é quando você deveria ter feito e não fez. Se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe, se você tem família, vá até a sua família e abrace-os. Estou falando de pai e de mãe. Se você tem, vai até lá. O que você gostaria de dizer para eles? Ah, mas as palavras que eles disseram para mim foi destrutiva. Eu também ouvi palavras destrutivas e nem por isso eu coloquei para que surtisse efeito na minha vida. Eu usei elas como um instrumento para me alavancar, para eu ser melhor do que aquilo que foi falado a meu respeito. Às vezes, querido, a bênção, ela só vem depois que nós quebramos todas essas situações. E se eu disser para você que a vida do pai e da mãe tem bênção e maldição, ela pode tanto te abençoar como te amaldiçoar. E às vezes o pai e a mãe não precisam nem falar palavras. Só o fato de você se rebelar contra o pai e a mãe já vem uma maldição sobre a sua vida. Então, quando a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prósperos sobre a terra, não significa necessariamente que você precisa estar ao lado do seu pai e ao lado da sua mãe. Significa que tudo aquilo que você for como pessoa vai honrar o seu pai e a sua mãe. Se você conseguir ser diferente, deixa eu ver se eu consigo encontrar a palavra certa. Esses dias eu vi uma reportagem do Hendrick, jogador do Palmeiras, um garoto de 17 anos. Eu vi o vídeo dele, ele falando inglês e espanhol. E o pai dele é faxineiro no Palmeiras. E hoje ele já está vendido para o Real Madrid, da Espanha, um dos melhores times do mundo, aos 17 anos de idade. Aquele pai que é faxineiro, olhando para esse filho que fala fluentemente o inglês e o espanhol, indo para jogar no Real Madrid, olha que honra que esse menino está dando para o seu pai. E recentemente ele disse assim, perguntaram para ele por que ele não vai para a balada. Ele usou a frase: não me agrada. Não me agrada ir para a balada. Não me agrada gastar a minha vida naquilo que eu não gosto. E ele disse mais, ele disse: eu não quero arrumar mais polêmica ou situações difíceis para a minha vida. Aí você olha assim para aquele pai, você olha para aquele pai olhando para esse filho, para esse comportamento hoje, esse pai está sendo honrado. Amém? O pai está sendo honrado. Então, se você não bebe, se você não fuma, você vai estar honrando quem criou você, quem abençoou sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Se você vive a sua vida com Cristo, olha, eu estou entrando nesse caminho, eu não sei fazer, mas o Senhor vai me ensinar a seguir em frente nesse caminho. Nós não sabemos. O pastor prega hoje, mas ele não foi a vida inteira pastor. Até os 30 anos de idade ele não era nem crente.
Mas Jesus, ele entrou na minha vida e ele disse: agora eu vou te ensinar a ser diferente. E se você permitir que o Senhor entre na sua história, Ele vai mudar a sua vida completamente. Completamente. Porque nós buscamos a Jesus hoje. Recentemente eu fiz uma pesquisa na minha mente. Antigamente, até a década de 90 e anos 2000, começo do ano 2000, as pessoas iam para a igreja por causa de cura, libertação e transformação. Hoje, as pessoas vão por dois motivos. Primeiro, o dinheiro. E segundo, o ego. Porque o ego foi afetado. Então, aquele livrinho de autoajuda, ou aquele vídeo de autoajuda dizendo que você é capaz. Eu vou dizer para você nessa manhã com todas as letras: você não é capaz hoje, não será capaz amanhã, não será capaz nunca, mas Jesus será capaz sobre a sua vida em todas as áreas. Amém? Eu tive a oportunidade de falar com um jovem esses dias, que eu disse para ele assim: eu vi muitas pessoas começando a beber vodka, beber um monte de coisa. Eu disse para elas assim, todas elas tinham uma frase no início: eu tenho controle, eu sei quando parar, eu sei a hora certa para parar. Eu disse para ele: hoje, essas pessoas, elas estão ou lá no centro de São Paulo, ou numa clínica de recuperação, todas elas tentando retomar o controle da sua vida. Eu disse para ela: não seja você o primeiro a achar que você pode vencer, porque você não vai vencer. Porque o diabo, ele apresenta uma porta de entrada, e depois ele fecha a porta e você não entra, não sai mais. Só Jesus Cristo é a porta para você sair. Só Jesus Cristo pode entrar lá e mudar a sua história. Então não pense pelo fato de você saber e ter consciência que você tem o controle sobre todas as coisas, que não tem. Entregue o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Amém, querido? Repete comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Faça de mim um instrumento para que o teu nome seja glorificado, exaltado sobre as nações. Que eu seja bênção aonde eu entrar, que eu seja bênção aonde eu trabalho, que eu seja bênção aonde eu estudo, que o teu nome sobre a minha vida seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor. Eu gosto muito de esporte, então a gente lê tudo de esporte, vê tudo de esporte. Na década de 80, quem já ouviu falar do Mike Tyson? Era um bicho feroz, né? Esses dias eu assisti um vídeo dele, uma das últimas lutas que ele foi bem sucedido. Isso em 1985, ele entrou no ringue, bateu no rapaz. Em 1 minuto o rapaz estava deitado na lona. Deu só um soco na cabeça dele que ele ficou tontinho, caiu. Nossa, que bravo, né? Difícil. Era difícil conseguir. Aí foi marcada uma luta para Mike Tyson e Evander Holyfield. E aí eu ouvi o testemunho depois, porque eu ficava a noite inteira para assistir a luta do Mike Tyson, porque era sempre ficava a noite toda, né? Para a luta ter 1 minuto só. Então era toda uma expectativa para a luta, e quando chegava a luta durava 1 minuto, às vezes até menos que isso. E na luta contra o Evander Holyfield, quando o Mike Tyson sobe, depois é apresentado o Evander Holyfield que ele era o desafiante. Quando ele sobe, ele vai
na sua lapela, assim, do seu roupão, estava escrito FP413. Aí eu achei aquilo maravilhoso, né? Falei, FP413? Alguma coisa diferente aí. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí no dia seguinte eu ouvi a Bispa Sônia falando sobre a luta. Foi um comentário numa rádio gospel de uma luta de boxe. E uma mulher falando. A mulher, teoricamente, odeia luta de boxe. Nossa, que coisa estúpida. Para que isso? E ela disse assim que o Evander Holyfield, ele fez exames do coração 1 ano antes da luta, e ele tinha sido proibido de lutar. E ele entrou em desespero, porque aquilo era a vida dele. E a Bispa Sônia dando o testemunho dele, falando assim que ele, passando por uma rua lá nos Estados Unidos, ele encontra uma igreja. Era horário de culto e ele entra dentro do culto. E ele participa do culto. E quando o pastor estava pregando, o pastor dizia assim para ele não, para quem estava lá, né? Hoje, nesta noite, o Senhor está te dando um novo coração. Ele ficou tão empolgado, entusiasmado com aquela palavra, que ele voltou no médico na semana seguinte. E o médico que o examinou e o havia afastado das lutas, ele disse assim: eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas você tem um coração novo. Aleluia! Você tem um coração novo. E a partir dali ele se tornou um servo de Deus. Foi por isso que ele colocou Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não poderia estar subindo naquele ringue para lutar, mas o Senhor o capacitou para aquele momento. E Mike Tyson não perdia para ninguém. Não perdia para ninguém. Perdeu exatamente essa luta. E ainda foi anunciado, sabe como que era anunciado a luta nos Estados Unidos de Mike Tyson com Evander Holyfield? Era anunciado nos jornais assim: Alá contra Jeová. Não era anunciado Mike Tyson como Evander Holyfield. Alá era o Deus que Mike Tyson, quando ele ficou numa situação difícil, ele se converteu ao islamismo, então ele passou a ser adorador de Alá. E Evander Holyfield se converteu a Jesus Cristo, adorador de Jeová. Então eles anunciavam essa luta. Aí eu olhei no final da luta, quem foi que venceu? Foi um homem de Deus que venceu uma luta contra um gigante que ninguém vencia. Isso traz para nós um aspecto dentro da palavra de Deus. Quando Davi desce para lutar com Golias, todo mundo diz o que para ele? Você não vai vencer, que você é só um garoto. Os filisteus olharam e disseram assim: eles são todos covardes porque mandaram um menino. Não, nós mandamos o que tinha de melhor. Se vocês perderam para o menino, imagina o resto. Porque quem capacitou esse menino não foi o exército. Quem capacitou Davi foi Deus. E quem nos capacita é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem capacita sua alma. É Ele quem te fortalece para você seguir adiante. É Ele que vai te dar um final de ano abençoado, próspero, para que o nome dEle sobre a sua vida seja glorificado. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia, Jesus. Nós vamos passar para a ministração da Santa Ceia. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor amado, bendizer o Teu nome e Te agradecer, Pai, por este rico momento diante da Tua presença. Sabemos, Senhor amado, que Tu tens a capacidade e o poder, Senhor, para mudar completamente a nossa história. E o Teu nome, Senhor amado, sobre nós ser glorificado.
Abençoa, Senhor amado, a cada vida que pode estar aqui nessa manhã, Pai. Senhor amado, mudando a sua sorte, abrindo portas, ó Pai amado, portas excelentes, Pai querido, onde as pessoas possam entrar, Senhor, se beneficiar e o Teu nome ser glorificado sobre elas. Prepara, Senhor amado, uma família. Prepara, Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, Senhor. Se há alguém aqui nesta manhã, Pai, que tem diferenças com a sua família, Pai amado, que o Teu nome sobre ela seja glorificado. Pai amado, abre o meio, Pai amado, abre circunstâncias para que algo diferente aconteça e o Teu nome seja glorificado sobre cada vida. Põe por terra, Senhor amado, espírito de inimizade, Pai, espírito de contenda. Põe por terra, Senhor amado, tudo aquilo que não provém de Ti. Visita os nossos lares, visita as nossas vidas de uma forma especial. Cumpra sobre nós, Pai, o Teu bom projeto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dentro disso, querido, quero falar mais alguma coisa para você. Eu cheguei a ficar 1 ano e 8 meses sem falar com meu pai. Eu sendo crente e meu pai sendo pastor. 1 ano e 8 meses sem se falar, por causa de algumas palavras que ele disse. Aí eu digo para você assim: ele tinha razão? Não, ele não tinha razão. Eu tinha razão? Eu até podia ter razão, mas aí eu fui conversar com um pastor, pedir um conselho com um pastor, e esse pastor disse: eu quero que você preste atenção lá atrás, preste atenção aqui. Aí aquele pastor disse assim: você precisa ir até o seu pai. Aí eu disse para ele assim: mas ele falou um monte de coisa para mim que não tem nada a ver. Ele falou: mas você precisa ir. Ele falou, eu falei para ele assim: mas eu que estou certo, não é ele, é eu que estou certo. Ele falou: pois é, você que está certo, mas Deus encontra mais facilidade em trabalhar no seu coração do que no dele, porque se depender dele, ele não vai vir até você, mas se depender de você, você vai até ele. Então eu quero dizer para você nessa manhã: o que depender do Senhor na sua vida, faça a sua parte, e o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado. Amém? Em nome de